Olá! A Central de Processamento Eletrônico de Feitos Judiciais, a CPE, é uma das propostas mais inovadoras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Lançada em 2013, a iniciativa chamou e ainda chama a atenção de outros tribunais que têm interesse no funcionamento desse cartório 100% eletrônico. Conhecido como Cartório do Futuro, o projeto veio para servir como uma extensão dos cartórios judiciais de primeiro grau e atuar em varas de execução penal, criminal e juizados. Para falar sobre esse serviço pioneiro, nós convidamos o juiz Vitor Luiz de Oliveira Guibo, que soma mais de 25 anos de magistratura. Guibo já judicou em Iguatemi e Corumbá. Foi juiz auxiliar da presidência e vice-presidência do TJMS de 2010 a 2014 e hoje é juiz da primeira vara do Juizado Especial da comarca de Campo Grande e ainda juiz-diretor da Central de Processamento Eletrônico, a CPE. Doutor, explica para a gente começar esse papo, o que é a CPE? A CPE é uma central de processamento eletrônico, né? O nome é autoexplicativo. Ela foi criada para dar suporte ao cartório judicial. O cartório judicial ele tem funções que necessitam de uma presença física do servidor, mas existem funções como produção de documentos, encaminhamento de processo, que responde por grande parte da rotina do cartório, que pode ser feito à distância. Então foi criada a CPE para fazer esse suporte ao cartório e dar esse suporte à distância, não necessariamente presencial. Então o processo tem que ser eletrônico, por isso que é a Central de Processamento Eletrônico, para que ela possa agir de forma remota. Era exatamente essa próxima pergunta, assim, se a gente for pensar num objetivo central, qual que é esse objetivo da CPE? Mais de um, na verdade. O primeiro é implementar qualidade no trabalho judicial, mas um outro objetivo é colocar uma certa uniformização nos mandados, nos atos e facilitar o treinamento. O tribunal antes tinha que fazer um treinamento de cada servidor com uma implementação de rotina nova ou uma alteração legislativa, qualquer coisa nesse sentido. Então o tribunal tinha que fazer treinamentos para cada comarca, cada localidade. Na CPE, esse treinamento é realizado aqui num único local, de uma maneira concentrada. Então, colocando essas pessoas juntas, elas podem ser treinadas melhor, dar uma qualidade de prestação de serviço maior e, com a implementação de uma rotina mais célere, agilizar o procedimento. E dando mais clareza para isso ainda, porque a gente fala cartório do futuro, a CPE tem outro espaço, né? Não vem aí para tirar ou ocupar esse espaço dos cartórios, mas... então, para a gente definir melhor, quais são as competências da CPE? Basicamente, porque veja, a CPE é uma central de processamento eletrônico. Tá, ela iniciou com o cartório judicial, mas não quer dizer que ela precise ficar só no cartório judicial. Ela é uma secretaria vinculada à presidência do Tribunal de Justiça e, por exemplo, se eventualmente o presidente achar que deva servir de apoio ou de base para outras secretarias, ele pode fazê-lo. Hoje nós estamos focados no processo judicial, porque nós ainda não terminamos o nosso serviço nos cartórios judiciais. Então ela não se confunde com o cartório, tanto que a figura do cartório continua existindo. Então, a primeira vara do juizado da capital, onde eu sou titular, e tem uma escrivania vinculada a esse cartório, com um número que ficou enxugado porque diminuiu o número de atribuições privativas desse cartório. Então, veja, o cartório judicial hoje ainda existe para fazer aqueles atendimentos de urgência, de padronização exclusiva do juiz, porque como a CPE trabalha apenas com uma padronização oficial,
Se o juiz quiser implementar alguma rotina própria, ele ainda tem o cartório dele que assim o faz. Atendimento de urgência, um advogado que deseja um atendimento porque a situação é peculiar, por algum motivo, um alvará que precisa ser expedido mais rápido, ou seja, tudo que diz respeito ao atendimento presencial, atendimento de advogados, atendimento de partes, Ministério Público, Defensoria, com outros órgãos, isso é feito pelo cartório. Por isso que eles ainda continuam tendo o seu espaço bem delimitado e bastante amplo até. E quais as varas atendidas pela CPE? A CPE está hoje em todo o estado, mas em alguns lugares, por exemplo, ela às vezes está nós já temos 55 comarcas, mas às vezes ela está no criminal em uma vara, mas em outra comarca ela está no civil, em outra comarca... Juizado, por exemplo, nós já pegamos todos. Mas há um descompasso ainda, nós temos aqui 4 diretorias dentro da CPE. Civil, criminal, o apoio e o juizado. O juizado já pegou todas as comarcas. Então, todos os processos de juizado são tratados pelos cartórios e pela CPE. Em algumas comarcas, algumas varas, às vezes ainda tem uma falta de ainda da CPE inicial trabalhar nesses processos. Isso há uma determinação do presidente, a gente deve cumprir, que a gente complete essas assunções de processos vinculados ao sistema de automação judiciária até o final do ano. Ou seja, nosso deadline é em dezembro. E como que ela funciona, magistrado? Como que funciona a central desde a entrada de um processo até o seu arquivamento? Como que é isso? O processo, ele tem formas de caminhar, ele tem atos. Então, quando se ingressa com a ação, 90% das vezes é emitido um mandado de citação. Bom, para a emissão desse mandado de citação, a CPE pode emiti-la, porque o processo é eletrônico. Então, esses atos que são feitos dentro do processo, vista pelo Ministério Público, vista pela Defensoria, intimação do advogado, intimação da parte, intimação de testemunhas, tudo isso é processado pela CPE. O que compete, então, ao cartório? O atendimento ao público externo, basicamente, e situações de urgência. Porque como a CPE trabalha, vamos dizer, no atacado, ela não atua em determinado processinho. Então, se há uma situação de urgência, o cartório consegue emitir aquele documento naquele momento. O cartório consegue captar todos os processos da sua competência que estejam na CPE, mas a CPE não capta o processo do cartório. A prevalência ainda é da vara, do cartório judicial. E para a gente ter uma ideia, quantos processos são arquivados e quantos entram diariamente? Uma média aí, não tem mensuração? Não, para você ter uma ideia do volume, só em uma vara aqui na capital, nesse ano a gente arquivou mais de 7 mil processos. Então, isso às vezes varia. E por que a entrega da CPE é mais rápida, doutor? Por causa da padronização. E os servidores da CPE são mais treinados e trabalham em bloco. E, obviamente, também como a gente tem uma quantidade maior de competências, a gente consegue deslocar um servidor que eventualmente não esteja produzindo muito em um determinado ponto e colocar para um outro. Às vezes o servidor não é tão bom para fazer mandado, mas ele é excelente para fazer a movimentação de processo. Então você retira ele e procura aproveitar ele num lugar que ele renda mais. Além disso, a CPE trabalha muito com a produção em lote, né? O sistema de automação judiciária que o tribunal utiliza, ele permite que se trabalhe com grande quantidade. Por exemplo, o processo está numa fila para emissão de mandados. Tem vários processos, de várias comarcas.
o funcionário chega lá e consegue emitir 100, 200, às vezes, de uma vez só. Então é óbvio que isso produz uma velocidade maior do que aquele funcionário que está lá no cartório, que ele fica só naquele processo e aí a velocidade é mais lenta. Eu ia até perguntar isso agora para o senhor, se era possível representar essa celeridade em números, né? O senhor acabou de dar um exemplo aí sobre um funcionário, né? Mas isso diariamente, como que a gente poderia mensurar isso? Para que as pessoas pudessem visualizar, né? Isso a gente faz um cálculo diferente na CPE, a gente faz um cálculo de quantidade de funcionários para cuidar de determinado número de processos. Imaginemos que uma vara tenha 3.000 processos. Na CPE a gente teria 2 funcionários só. Entende? O cálculo é um pouco mais complexo porque leva em conta também a complexidade do ato produzido. Como assim? Porque se você tem um processo que você precisa expedir um processo de quebra ou de falência, que às vezes você tem que expedir um edital que precisa de você olhar, isso é muito mais complexo do que fazer uma movimentação, por exemplo, visto MP, que ele simplesmente vai clicar um botão e o processo vai para o Ministério Público. Então, obviamente que nós tratamos com peso diferenciado os atos que o cartório tem que fazer, ou que a CPE tem que fazer. Quantos funcionários, servidores a CPE tem hoje? Nós temos cerca de 300 funcionários. Mas para atendimento de todo o Estado, a gente precisaria de uns 600. Há uma falta de servidores, infelizmente, no Estado. O tribunal tem investido em inteligência artificial, alta deep learner, utilização de robôs, uma série de outras coisas que as pessoas não sabem. Tudo com vista a aumentar a produção sem causar um aumento no gasto para que isso não impacte nos tributos. Se a gente economizar, o ideal é que a gente faça mais, ou faça aquilo de uma maneira bem feita e com a menor quantidade de recursos possíveis. E com certeza qualquer inovação tecnológica vem aí para acelerar ainda mais o trabalho da CPE, né? Sim. A gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você fica sabendo se a CPE conseguiu manter a produtividade em tempos de trabalho remoto. Quando as peças nem sempre se encaixam, o melhor é vamos fazer um acordo. Mediação e conciliação são muito mais rápidas e práticas. Evite demandas e procure o Sejusc mais próximo ou uma câmara privada. Obtenha logo uma solução pró-processual homologada por um juiz. Saiba mais em www.tjms.jus.br/conciliação. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o programa Mérito da Questão com o magistrado Vitor Luiz de Oliveira Guibo, que é o juiz diretor da Central de Processamento Eletrônico de Feitos Judiciais, a CPE. Magistrado, como era antes da implantação da CPE? Qual que era o cenário, né, da Justiça em Mato Grosso do Sul? Esse é curioso, por quê? A CPE ela foi criada para tentar diminuir uma pressão sobre a necessidade de contratação de mais servidores para movimentar os processos. Então, resolveu? Ainda não, porque a pressão era tão alta que mesmo com a criação da CPE, ela ainda existe, só que diminuída. O que a gente fez foi buscar uma maior eficiência do número de pessoas, mas isso tem um limitezinho, né, de quantidade de servidores que você precisa. Ela ainda existe. Agora, evidentemente, se não tivéssemos ingressado com a CPE, o tribunal teria quebrado.
não teria como dar vazão ao número de processos que entram. Né? Isso não seria possível. Nós temos varas com uma quantidade absurda. Né? A execução fiscal municipal de Campo Grande conta com mais de cerca de 200 mil processos, uma única vara. Aqui no juizado, as varas recebem uma quantidade bastante grande, 300 processos por mês. Isso dá 10 processos por dia para cada vara. Isso, capital também. Isso, mas isso é relativo. Então, se pensar bem, para o juiz produzir isso diariamente, ou sentenciar isso, é muito difícil. Para ter um servidor que faça a produção disso diariamente, também é difícil. A CPE ela foi criada para diminuir a pressão sobre a necessidade de contratação do servidor e, paralelamente, melhorar a padronização, a agilidade, o treinamento, essas coisas assim. E como que surgiu a ideia propriamente dita, né? O senhor colocou aí qual era o desafio da época, né? Qual era o problema e como que surgiu a solução? Como pensaram nessa saída especificamente? Na época eu olhei, basicamente, a empresa privada. Né? Eu fui visitar um determinado local e eu vi um centro de call center. Então eu percebi que ali você tinha um local, um espaço pequeno que atendia gente que estava muito distante dali. Né? Ora, naquela época, quando a gente teve essa ideia, bom, os processos todos do Tribunal de Justiça estão num único lugar. Estão na sala cofre dentro do Tribunal de Justiça. Eles não estão espalhados. As comarcas estão espalhadas, mas a informação está centralizada. Então, por que a gente precisa movimentar esse tanto de gente? Então, a ideia surgiu basicamente nisso aí. E qual que foi o investimento inicial, o investimento necessário, por exemplo? Vamos trabalhar com os servidores que temos, né? Vamos treiná-los, como que foi isso? Nós iniciamos com uma vara, a segunda vara de execução penal de Campo Grande, para montar um piloto, né, uma prova de conceito, uma POC. De início, assim, o investimento não foi grande, porque os servidores já existiam, eles só foram remanejados. Né? Então, as varas que tinham... Hoje, o cartório ele foi reduzido a 3, ele tem um escrivão e mais 2 servidores. Então, o que havia de excedente, nós pegamos e levamos para a CPE. Então, esse servidor já existia, ele só foi remanejado para uma outra localidade. Feito esse remanejamento, a gente fez um treinamento com base numa ideia nova de você trabalhar em blocos. Assim. A máquinas já existia, porque ele já usava as máquinas de lá. Foi readequação do local, que quando se iniciou foi dentro do Tribunal de Justiça. Agora que nós temos um local apropriado aqui. Só para as pessoas entenderem também, o senhor já passou por esse conteúdo aqui, mas o que a centralização do processamento significa? O que ela representa de ganho? A ideia é fazer mais com menos pessoas. Como? Investindo na qualificação daquele servidor. Então, você tem um servidor especializado em fazer determinado tipo de serviço. Diferentemente de um cartório em que ele, basicamente, ele faz de tudo. Né? Por exemplo, cartórios do interior, às vezes tinham... Aqui na capital é menos, ou nas comarcas de entrância especial. Porque você já tem uma certa especialização. As varas já são especializadas para isso, para aquilo. Mas no interior, por exemplo, uma comarca de primeira entrância, o que você tem? Você tem um único cartório que ele toca tudo. Ele toca de júri, crime, tóxico, procedimentos especiais do civil, ordinário, enfim. Né? E obviamente que às vezes ele tem dificuldade de resolver aquilo porque não está acostumado. Né? Então, é isso. Então a gente
coloca tudo junto, trabalha aquele servidor, treina ele para determinada coisa e ele produz, evidentemente, muito mais numa especialização num sistema que foi desenhado para isso. Antes da gente iniciar a CPE, um dos problemas que a gente teve foi desenhar o sistema para entender que o processo estaria em 2 lugares. Então, o processo está no cartório, mas ele está na CPE também. E permitir que esses lugares conseguissem trabalhar ao mesmo tempo num processo só. Todas as comarcas estão integradas à CPE? Todas têm essa possibilidade. Nós temos algumas comarcas que ainda não estão todas. Toda é comarca. Mas todas as comarcas já estão na CPE com um grau maior ou menor. O que o atual presidente deseja é que até dezembro nós estejamos com todas full time, o tempo todo. E em relação ao trabalho remoto, doutor, como que ficou a produtividade? Então, nós criamos, agora o tribunal até meio que adotou isso é uma prática que a gente já tinha. Por quê? Quando nós começamos a pegar processos do interior, como eu havia dito, às vezes, por exemplo, digamos que o cartório tinha 5 servidores, então ficará 3 e a gente trazia 3, mas a gente não traz fisicamente esses 3 servidores, porque às vezes eles moram em uma determinada comarca, comarca de Iguatemi, onde eu fui juiz de primeiro grau lá. Agora é uma comarca de segunda, mas você não vai trazer os servidores de lá. Por quê? Porque eles moram lá, eles têm casa, têm família. Como é que você vai deslocar esse servidor para a comunidade? Não faz isso. E também não há necessidade, porque o processo é eletrônico. Então ele pode trabalhar para a CPE, não mais para o cartório da própria comarca. Então isso já iniciou. Para nós não é uma novidade. A gente já tinha isso. Nós temos servidores que moram fora do país, que trabalham normalmente. Eles já trabalhavam e continua trabalhando. O que a gente fez? A gente implantou, fez análise de produtividade, a gente inclusive exige que o servidor que esteja em home office produza um percentual a mais. Agora o tribunal alterou para 30%, mas a gente exige que ele produza mais até do que o servidor que está aqui. Ele paga um bônus para poder ter... E está sendo possível cumprir essa meta? Por causa da pandemia, quase que todos os servidores nossos foram colocados em home office, até porque a CPE tem um ambiente mais fechado. Não sei se você percebeu, até o prédio aqui ele foi concebido também. Ele não tem janelas, a gente não sabe se está chovendo ou não, há um equilíbrio, tem um gerador que mantém esse prédio funcionando o tempo todo mesmo, que cai a luz, uma série de coisas. Com vista também à produção. As estações de trabalho são separadas, para que o colega não influencie no trabalho dele. Existe também uma filosofia de trabalho dentro da CPE que o servidor que está em home office tem que levar junto. Se você você tem que sentar. É treinada a concentração para que você trabalhe efetivamente. Não sei se mostraram, mas as estações de trabalho são fechadas, ela é colocada no ambiente. Infelizmente, por causa da pandemia do coronavírus, nós tivemos que espalhar, tanto que hoje, presencialmente, são poucos, só um de cada setor que está para poder a gente ter contato. Mas, infelizmente, foi colocado. A produtividade continua sendo controlada pelo coordenador semanalmente. A CPE é um serviço aí pioneiro, né? Foi uma inovação do Judiciário de Mato Grosso do Sul, foi desenhada, como o senhor colocou aqui, todo o seu sistema, né? A sua forma de funcionamento, tem avançado, né? Vocês estão vencendo os obstáculos aí. Quais são os desafios? Como que isso pode ficar ainda melhor, magistrado? Não. A inovação não para, né? O uso de inteligência artificial, o uso de automação, o uso de robôs, a adoção de sistemas mais modernos,
isso vai acontecer, na verdade já está acontecendo, né? O tribunal tem investido, inclusive, na CPE como um polo de treinamento desses sistemas, né? Ou seja, da gente poder dar uma maior efetividade. Agora, o presidente também autorizou a criação de uma coordenadoria que vai auxiliar não só mais ao cartório, mas os gabinetes dos juízes também. Então, nós vamos passar também a atuar nos gabinetes dos magistrados, com apoio ao gabinete. Há uma tendência, agora, para onde vai isso, ou como que isso vai, depende das tecnologias que vierem, né? Mais proximamente são essas, seria a autoautomação, uso de inteligência artificial, uso de robôs, e isso o tribunal já está testando algumas soluções nesse sentido. Inclusive, como outros tribunais também ficaram de olho na ideia, aprovaram a ideia, vieram conhecê-la, eu acho que vocês também foram apresentar em outros estados, né? É capaz que acabam contribuindo com essa evolução, né? Com esse avanço. Sim, sim. Né? O uso da filosofia da CPE tem sido uma fonte de inspiração também para outros tribunais. Às vezes não fazem exatamente igual, mas isso é natural. Cada tribunal tem sua peculiaridade, às vezes faz uma CPE, mas de maneira diferente, ou parcial. É que o tribunal aqui adotou, e óbvio, a CPE foi customizada para atender as nossas necessidades, né? Isso não quer dizer que vá atender exatamente do jeito que ela está aqui ou a necessidade de outros tribunais, mas pode contribuir, como tem contribuído para vários outros tribunais, sistemas similares, e a gente sempre fala isso, olha, vocês não têm que copiar o que está aqui, porque isso foi feito para nós, né? E o país é muito grande, cada estado tem seu sistema, inclusive porque o país tem vários sistemas judiciais em operação, né? Tem o PJE, tem o Projude, tem o ETEMES, tem o SAGE, tem vários sistemas. O CNJ tem buscado unificar esses procedimentos, mas o fato é que cada tribunal ainda está com esses sistemas rodando e que os atendem. Então, às vezes ele não é perfeito para um determinado local, mas ele pode servir de inspiração. Obrigada, magistrado, por trazer a CPE para o mérito da questão de hoje. Obrigado, foi eu pela oportunidade de mostrar o que é que a gente faz e por que a gente faz isso. Termina aqui mais um Mérito da Questão, programa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Na próxima edição, você vai conhecer como funciona a Justiça Itinerante. Até lá!